Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet, no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. A Faculdade de Educação da UFG oferece de 22 de julho a 7 de agosto uma disciplina de núcleo livre de inverno com o nome Cora Coralina, História, Memória e Literatura. A carga horária da disciplina, ministrada pela professora Diane Valdez, é de 64 horas. As aulas acontecem de 6 da tarde às 9h15 da noite na Faculdade de Educação da UFG, que fica no setor universitário. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. No estado de Goiás, onde temos duas estações bem definidas, uma de chuvas e outra de seca, quando chega a estação seca, somente a irrigação para garantir que as plantas continuem verdinhas. No campo, para a produção de alimentos e até de pastagem para os animais, a irrigação é um processo bem comum. Pensando nisso, a Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás realiza cursos sobre irrigação abertos à participação da comunidade. Então, para conversar com a gente sobre irrigação, nós convidamos o professor José Alves Júnior, da Escola de Agronomia da UFG. Oi, professor José, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, eu que agradeço pelo convite, em nome da Escola de Agronomia, agradeço muito essa participação. Então, professor, antes da gente falar, sobre os cursos de irrigação que a Escola de Agronomia da UFG oferece, explica para a gente um pouco sobre os tipos, de irrigação existentes atualmente. Então, existem várias maneiras de se colocar água para as plantas, Como você mesmo diz na introdução aí, nós temos um período de estiagem que chega até 6 meses, e isso para se fazer agricultura é muito complicado. E as plantas precisam de água, é essencial para completar o seu ciclo. Então, desde que a agricultura existe, a água é fundamental. Então, o homem tem desenvolvido técnicas desde então para isso. Então, tem desde técnicas simples, de você usar um simples regador de água no pé da planta, até você colocar sistemas mais sofisticados, como o próprio sistemas de aspersão, por exemplo, que simula a chuva. Então você tem aspersores que cruzam os seus jatos e aplicam uma chuva artificial para as plantas, até sistemas conta-gotas, como é o caso do gotejamento, que coloca a água diretamente nas raízes das plantas e atende à necessidade hídrica delas. E várias outras derivações desses dois extremos que eu acabei de dizer. Uhum. Agora, cada tipo de planta requer um tipo de irrigação diferente? Na verdade, você pensa assim, tem plantas arbóreas ou plantas de pomares, etc., são favorecidas por sistemas de gotejamento, porque são plantas altas e você não precisa irrigar nas entrelinhas, que aí você estaria favorecendo as plantas invasoras, as plantas daninhas. E já cultivos extensivos, como o milho, feijão, a soja, o arroz, que cobre todo o terreno e tem poste baixo, os sistemas de chuva artificial, como as aspersões, favorecem esse tipo de cultivo. Mas nada impede também de irrigar por gotejo esses outros cultivos. Mas aí teríamos que dar preferência pelo gotejo enterrado, para não dificultar o tráfego de máquinas ou a mecanização agrícola, Sim. Professor, Goiás, é um dos estados que tem a maior área irrigada aqui no Brasil. Os processos de irrigação de grandes áreas podem causar danos, ao meio ambiente. Eles precisa de uma autorização para que eles sejam implementados? Sim, nós não podemos, qualquer uso de água, a gente não pode simplesmente colocar uma bomba num rio ou num manancial qualquer e puxar água a reviria. Nós precisamos de uma autorização para isso, não só irrigação, como qualquer outro tipo de uso, Então você tem o próprio abastecimento urbano, as indústrias, etc., todos esses precisam, ao captar água, precisam de autorização da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, ou então diretamente com a Agência Nacional das Águas em Brasília. Então, no caso da irrigação, que é um dos maiores usuários de água, o produtor rural precisa dessa autorização. Então, o projeto de irrigação precisa ser feito e, de acordo com o tamanho do bombeamento que será instalado, precisa dessa autorização para saber a quantidade de água que será retirada, e a Secretaria vai dar esse aval se tem disponibilidade de água ou não.
entende? Então é necessário sim a autorização hoje chama SEMAD, né? Que é a antiga CECIMA ou a antiga SEMAR, que é a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado de Goiás. Agora, como é que faz, então, para garantir, né, a produção de alimentos no campo com o uso da irrigação e o equilíbrio do meio ambiente? Assim, a irrigação, assim, uma coisa que a gente precisa entender, assim, as plantas precisam de muita água para completar o seu ciclo, né? Então, assim, para se repor o que a planta perde por fotossíntese, para transformar uma semente numa planta e depois dar grãos ou dar pluma de algodão ou dar celulose como produto agrícola, isso tudo requer bastante água. Mas o produtor, em geral, quando ele não é bem orientado, ele tem a tendência de jogar mais do que precisa. Então, além das plantas precisarem de muita água, o produtor, se ele não estiver bem informado com auxílio de agrônomos, engenheiros agrícolas, ele corre um grande risco de colocar mais do que precisa. E isso pode levar a um impacto no meio ambiente. Uma, que ele estaria tirando água em excesso dos mananciais, dos rios, como ele também estaria gastando energia elétrica de forma excessiva, e isso também causa impacto nos recursos hídricos, porque a nossa geração é principalmente de forma hidrelétrica, né? Assim como estaria lavando os nutrientes. Então, tipo, o adubo que se aplica estaria sendo levado a camadas de lençol freático e poluindo, assim como os pesticidas, né? Os agrotóxicos que poluem a água. Então, o produtor, se ele se informar bem, é possível fazer uma irrigação de qualidade, eficiente, colocando só aquilo que a planta precisa, além de aumentar a sua produtividade, a qualidade do que se produz, sem agredir o meio ambiente. Então, como você disse, Goiás já é um dos grandes produtores, grandes irrigantes do Brasil, mas nós temos um potencial de aumento de área muito grande, né? Nós temos solo favorável, nós temos produtores tradicionais, nós temos água disponível. Talvez o que mais limita seria a disponibilidade de energia elétrica, que nós precisamos aumentar essa disponibilidade no estado para que realmente a gente consiga até dobrar ou triplicar nossa área irrigada, gerando muitos empregos, gerando muita produção de alimentos, nos consolidando realmente como grandes exportadores, e o Estado ter um desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente, ou agredindo, diria assim, da menor forma possível, né? A gente tendo um desenvolvimento sustentável no Estado, seja econômico, ambiental e social, que é o que todos nós queremos. E esse é o papel da universidade, garantir isso, esse equilíbrio, né? Tentando dialogar, fazer projetos transversais para que todo mundo ganhe com isso, né? E se tiver alguma perda, que a gente freie ou mude os rumos, né? Certo. Bom, e por falar nisso, né, a Escola de Agronomia promove cursos, né, e a Escola de Agronomia está com um curso agora de irrigação, né? Fala um pouco para a gente sobre esse curso, quem que pode participar, tem que fazer inscrição? Isso, então, assim, pensando nisso, assim, como esse mundo da irrigação, da água, etc., envolve vários profissionais, a Escola de Agronomia, preocupada com isso, procurou criar projetos de extensão, que são esses cursos, no intuito de capacitar ex-alunos que já saíram da escola, que querem se reciclar, ou pessoas que se formaram em outras instituições que querem completar a sua formação aqui conosco, ou até profissionais de uma maneira geral, porque não precisa ser agrônomo para fazer o curso, é aberto a toda a comunidade. Então, até para vocês mesmos que são jornalistas, que estão sempre lidando com esse tema, são muito bem-vindos nesses cursos. Claro que não tem um intuito de formar engenheiros em apenas 20 horas de curso, mas não tem um intuito de reciclagem, de esclarecimento, para que todos nós tenhamos falemos a mesma língua, né? Então, os cursos são, como eu já adiantei, são 20 horas de curso, né? Existem 3 cursos em aberto. Tem um curso de pivô central, que é um curso que fala tanto do dimensionamento, contextualiza esse sistema de irrigação que irriga grandes áreas, assim como o dimensionamento dele em si, como entender como que ele funciona, as características e partes, por que ele é constituído dessa forma e como usá-lo da melhor maneira possível, né? Então, nós já temos mais de 15 mil equipamentos desses no Brasil e nós precisamos usá-los bem, entender por que eles estão assim e como jogar água na hora certa e na quantidade certa para as plantas. Então, um curso pivô central. Outro curso é um curso de irrigação localizada, que envolve o sistema gotejamento e o sistema microaspersão.
que são sistemas mais eficientes, que, como se diz, é uma pauta bastante interessante, mas tem a mesma lógica do pivô, que é ensinar como que ele é constituído e depois, uma vez dimensionado o sistema, como usá-lo da melhor maneira possível. Né? E, por fim, um terceiro curso, que é um curso de irrigação no paisagismo, que seria também um sinônimo, seria irrigação de jardins e gramados, que envolve muito isso, que muita gente fala, vou irrigar jardins, não tem água nem para produzir alimentos, vou irrigar de parques e jardins, isso chega a ser até criminoso. E a gente traz uma abordagem diferente, que o paisagismo realmente traz um bem-estar para as pessoas, e que se for irrigar, que a gente precisa irrigar da forma mais eficiente possível, e os sistemas automatizados, com aspersores escamoteáveis, com programações, eletroválvulas, faz uma irrigação realmente eficiente, colocando água só que realmente precisa. Então traz essa pegada, traz todas as tecnologias, desde pequenos jardins residenciais até grandes gramados esportivos, campos de golfe, que já é uma realidade na nossa cidade. Enfim, esse projeto aí sai dos limites rurais, vem para dentro da cidade, atendendo arquitetos, design de interiores, engenheiros civis, jardineiros de uma maneira geral. Então a universidade também atende por esse terceiro curso. E aí, com os 3 cursos, existe uma demanda maior, a população tem pedido vários outros cursos, mas esses 3 inicialmente tem sido bastante prazeroso atender a comunidade em geral. Então tem vindo gente de vários outros estados para fazer esse curso, além de Goiás, várias partes do interior e da capital. Tem vindo gente de várias regiões do Brasil e isso é muito gratificante, né? Eu, professor José Alves, sou o coordenador do projeto e também sou instrutor dos cursos. Então, o curso são 20 horas, começam a sexta-feira à noite e sábado e domingo o dia todo, para favorecer também quem trabalha ou quem precisa viajar. Sim. Né? Professor, então, amanhã... Sim, para quem tem esse interesse, onde que procura informações? Isso, no site da Escola de Agronomia, tem um link direto para as inscrições, né? Então, é possível, existe uma pequena taxa que se cobra, e então é possível gerar um boleto pela FUNAP, que é a fundação nossa aqui, que é precisar de nota fiscal também, e aí eu até justifico, a universidade é pública, gratuita, e aí de repente cobra uma taxa, mas na verdade é mais para dar mais seriedade à coisa. A gente que lida com alunos há muitos anos, a gente sabe que quando é de graça parece que não dá valor, o aluno vem um dia, falta o outro, vem em busca só do certificado, e aí foge um pouco dos objetivos do curso, que é realmente capacitar. E você vê a energia boa que se cria quando se tem todos realmente muito interessados em aprender. Então a taxa é mais uma estratégia aí de pedagógica, segura a turma até o fim e é muito bacana, é muito importante. Tá certo, professor José Alves. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Tá bom, eu que agradeço e em nome da Escola de Agronomia estamos de portas abertas aqui para atender a comunidade, que esse é o nosso objetivo, nossa missão como instituição. Tá ótimo. Obrigada, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Essa foi a participação aqui no Intercampus do professor José Alves Júnior, da Escola de Agronomia da UFG, que nos contou sobre processos de irrigação. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. No início do mês de julho, estudantes da disciplina Mulheres e Igualdade de Gênero nas Engenharias realizaram atividade prática para sensibilizar o público e mudar o cenário quanto à desigualdade de gênero e raça nos cursos de engenharia da UFG. A disciplina resultou numa exposição de cartazes com frases de assédio e preconceito ouvidas pelas alunas da disciplina. Para falar sobre essa ação e também sobre a importância de debater esse assunto na universidade, nós vamos conversar agora por telefone com as professoras Márcia Maria dos Anjos Mascarenha e a professora Kátia Alcione Kopp, ambas da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, professora Kátia. Bom dia. Obrigada, professoras, por aceitar nosso convite aqui para falar com a gente na Rádio Universitária.
Bom, eu começo com a professora Márcia, né? Antes de tudo, professora, explica para o nosso ouvinte como é que surgiu a ideia de criar essa disciplina, desde quando ela existe? Tá, bom dia, Isaura. Olha só, a disciplina, ela exige efetivamente desde de 2017, mas ela surgiu a partir de algumas questões que foram acontecendo na nossa escola e que nós fomos vendo essa necessidade de discutir gênero aqui, né? Uhum. E um dos eventos foi bem divulgado na imprensa, foi o Inter-UFG, em 2016, em que os alunos criaram um regulamento, né, em que eram pontuados em função, as meninas eram pontuadas em função da beleza e cor. Corrigindo, os meninos eram pontuados, né, a partir, se ficassem com meninas, e essa pontuação era bem relacionada à questão de estética e de cor. Sim. E aí isso gerou uma repercussão grande, né? Então, nós, professoras aqui da Escola de Engenharia Civil Ambiental, resolvemos escrever uma carta, que foi intitulada Carta contra a Cultura do Estupro, em que a gente se colocava contra esse tipo de atitude. Essa carta foi colocada no site da escola e foi lida no conselho diretor. Uhum. E aí, depois, houve, nesse mesmo ano, aconteceu uma Semana do Meio Ambiente, em que a professora Kátia Kopp organizou uma roda de conversa sobre mulheres na engenharia. Uhum. E Pode continuar. Logo em seguida teve a criação da coletiva Ave Grey, né? Que é uma coletiva feminista aqui da escola. Então, tudo isso foram ações que foram acontecendo e que foi levando a gente a discutir um pouco sobre a importância de se discutir gênero. Então, nós juntamos 4 docentes na época, né? Uhum. Que era aí a professora Kátia Kopp, Carla Emanuela e professora Rosângela da ANC, né? E a gente propôs essa disciplina como núcleo livre e desde então a gente oferece ela todo ano no primeiro semestre. É uma curiosidade minha aqui agora, professora Márcia. Algum homem se interessou por essa disciplina, fez matrícula, cursou? Sim, isso é muito interessante. Eles são uma minoria, né? Em geral, 10% da turma são de homens, mas eles têm uma participação muito interessante, né? Eles contribuem muito na discussão, eles aprendem muito, sempre no final dessa disciplina, a gente tem um momento de avaliação. E a avaliação dos meninos sempre são muito positivas, né, pela disciplina, até por entender questões que para eles passavam despercebidas, né? Sim. E a gente tem incentivado muito a participação dos meninos, logicamente com todo o cuidado, porque o protagonismo é das mulheres, né? Mas eles participam e sempre são muito bem-vindos. E acho que a disciplina muda um pouco a visão deles sobre questão de gênero. Agora, professora Kátia, vocês aí, depois, né, dessa disciplina, realizaram uma ação, né? E foi aplicado um questionário entre as alunas, né? O que esses dados mostraram? Isso. Na verdade, para realizar essa ação, a gente resolveu fazer esse questionário esse ano, né? Para tentar identificar entre os alunos aqui das escolas de engenharia, alunos e as alunas, se eles já tinham presenciado casos de assédio sexual ou moral, ou se tinham, né, se sentido constrangidos em algum momento pela sua identidade de gênero. E, então, a gente aplicou esse questionário, foi feito de maneira online, e nós tivemos algumas respostas, né, bem interessantes do questionário. Uma delas é que, dentre os respondentes, né, cerca de 24% já se sentiram constrangidos em algum momento pela sua identidade de gênero. E se a gente fizer um recorte aí para o sexo feminino, a gente vai perceber, né, que 42% das mulheres já se sentiram, né, constrangidas, e apenas um homem, né, desses respondentes relatou ter se sentido constrangido. E em relação ao assédio moral ou sexual, né, cerca de 28% relataram que já presenciaram ou foram assediados em algum momento, e relataram também, né, que os principais assediadores, digamos assim, são os próprios discentes, né? Então, que a gente percebeu, os principais dados, né, levantados por esse questionário foram
foram esses. Agora, o levantamento também mostra, né? Quer dizer, de forma geral também a gente vê isso no Brasil ainda, que mulheres ainda são minoria nas engenharias. Aqui na UFG, essa realidade também é presente, professora Márcia? Isso. A gente tem um estudo feito em 2017 que a gente publicou e que aliás, que está sendo publicado esse ano, que mostra que mais de 30%, que apenas 30% de estudantes de engenharia na UFG são mulheres. E se a gente pegar aqui a Escola de Engenharia Civil e Ambiental e a AMC, aqui no setor universitário, esse número se reduz a 23%, né? Então, é um número bastante reduzido e que a gente tem trabalhado, a gente tem procurado trabalhar para aumentar esse número. Uhum. E aí eu queria fazer um parêntese até para ressaltar que ultimamente a gente está com um projeto aqui chamado Conversas de Meninas Engenheiras, semeando a oportunidade de gênero nas ciências, né? E que o objetivo maior desse projeto é tentar contribuir, né, com a política do CNPq de aumentar o número de mulheres que se interessam por engenharia. E que tipo de ações são desenvolvidas nesse projeto? Bem, a gente faz, a gente está programando já no segundo semestre várias visitas nas escolas. A gente tem 3 escolas de ensino médio, né, e fundamental, com quem a gente tem essa parceria. Nessas atividades estão sendo desenvolvidos grupos de estudos focados com especial atenção para as mulheres, para elas começarem desde cedo a se interessar por matemática, física, né, visando uma possível profissionária de engenharia. A gente está previsto palestras que vão ser ministradas por nossas professoras engenheiras, né, para que as meninas tenham um referencial de mulheres na engenharia. E também a gente vai trazer essas meninas para fazer visita técnica nos nossos laboratórios e em Furnas. Durante essas visitas, o que a gente está querendo organizar é que quem conduza a visita sejam as nossas alunas, nossas professoras, né, de forma para que as meninas se identifiquem com isso. E, por fim, a gente vai escrever uma cartilha. Estamos tentando aí financiamento, né? Mas a cartilha vai ser escrita até o final do ano, em que a gente vai intitular Conversas de Meninas Engenheiras, e que a gente vai colocar essas questões de gênero e inserir várias histórias sobre grandes mulheres mulheres engenheiras que são nossas inspiradoras, né? Uhum. Então tem uma ação bem bacana para contribuir com a redução dessa diferença de participação feminina. Muito bom. Professora Kátia, essa disciplina, né, de núcleo livre que vocês oferecem sempre resulta numa ação dentro da faculdade, né? E esse ano foi essa exposição com depoimentos de alunas. Que tipo de depoimento vocês receberam? Os depoimentos foram bastante variados, né? Mas a maioria deles, né, nos relatam que as mulheres são muitas vezes diminuídas, né, pelo simples fato de serem mulheres. Então, desde comentários de colegas até de próprios professores, né, o que é bastante grave, né. Então, alguns dos relatos, por exemplo, as meninas dizem que o professor falou que para um colega, né, dizendo assim que ele foi pior que as mulheres nessa prova, né, como se ele tivesse, assim, comparando ela a uma mulher e dizendo que as mulheres sempre vão mal, né, em todas as avaliações. Outros relatos dizendo que o professor perguntou para uma determinada aluna se ela tinha ido mal na prova porque o namorado não tinha ensinado a matéria para ela. Uhum. Né? Então, nesse sentido, né, alguns relatos nesse sentido e alguns outros relatos de constrangimento em ambientes públicos mesmo, como dentro de elevadores, dentro das salas de aula, sobre alguma vestimenta que as alunas estão vestindo, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, foi esse tipo de relato que nós tivemos. E também, né, alguns colegas dizendo que as meninas não podem trabalhar em obras, por exemplo, né, que é um ambiente masculino, que elas deveriam ficar em áreas de gestão, né. Então,
foram esses tipos, né, de depoimento que a gente recebeu esse ano. Agora, professora Márcia, como é que o público masculino reagiu a esses depoimentos, né? Foi feita uma exposição aí dentro da unidade, né? Já é possível avaliar os resultados desse trabalho? Isaura, a gente ainda não tem uma avaliação desses resultados, até porque essa ação ela ainda vai, de certa forma, continuar, porque a gente quer levar essas informações para o nosso planejamento pedagógico, né, que vai acontecer em agosto, para a gente discutir isso com os nossos docentes, né, e nossos docentes, e ver essa repercussão. No dia a dia da escola, algumas pessoas vieram conversar, não sei, a Kátia pode completar, né, que gostaram muito da exposição, que ficam os meninos constrangidos de saber, né, que as meninas passam por essa situação e que é impressionante, porque mesmo a gente que ministra essa disciplina, quando a gente lê o relato, a gente fica um pouco impactado, porque é difícil da gente acreditar que no dia a dia, aqui dentro da escola, né, as meninas sejam submetidas a essas situações. Sim. Então, quando eles veem isso, né, outro detalhe importante, a gente sabe que a participação feminina é pequena, mas quando a gente viu isso exposto pelo tamanho dos bonecos, né, porque na exposição nós fizemos isso, né, colocamos 2 bonecos, um para representar uma menina e outro menino, e o tamanho desses bonecos eram proporcionais à participação na engenharia. Da mesma forma como a participação negra, né, se colocou com a cor mais escura para mostrar a porcentagem de negros em cada um dos gêneros. Então, você observa, né, que a participação feminina e a participação negra é muito acanhada. Então, você vê isso e vê, gente, a diferença é isso tudo, né? De certa forma, gera um impacto. E só me corrigindo, né, eu falei gênero e não é gênero, né? Na verdade, sexo feminino e masculino. Sim. Que bom, né? Sim, pode complementar, professora. Eu ia complementar, só para complementar o que a professora Márcia falou, né? A gente recebeu alguns relatos dos próprios alunos que participaram, né, da disciplina também esse ano, porque, como a professora Márcia falou, a gente tem participação, né, masculina, e eles nos disseram que, assim, que foi bastante interessante e muito proveitoso, né, ter participado da disciplina e ter feito também, participado dessa exposição, porque eles começam, né, dessa forma a perceber, né, se colocar no local, no lugar, então, das meninas que passam por esse tipo de constrangimento, e a partir daí começam a pensar na sua própria postura, né, em relação a essas meninas. Então, foi bem interessante esses relatos desses alunos, né, falando sobre isso e alguns deles dizendo, inclusive, que achavam que a disciplina deveria ser obrigatória, né, para fazer com que mais gente pudesse participar e talvez, né, ter uma mudança de postura aí em relação a esses preconceitos que a gente percebe, né, no dia a dia. E que bom que esse assunto está sendo debatido dentro da universidade, né? Tem causado esse desconforto, né? Que é a partir desse desconforto entre os alunos, né? Que surge essa vontade de mudar, né? Parabéns a vocês duas e a todos os envolvidos, né? Nessa disciplina, né? Mulheres e igualdade de gênero nas engenharias. E obrigada pela entrevista, professora Márcia e professora Kátia. Isaura, agradeço a oportunidade, mas eu queria ressaltar também que a disciplina ela é coletiva, né? Sim. E a gente tem 3 edições e nas 3 edições o corpo docente não se manteve o mesmo, né? Sim. Então a gente já teve a Kátia Kopp e a professora Carla Emanuela desde o início, né? Mas aí teve uma edição que a gente teve a colaboração da professora Rosângela, depois, ano passado, e nesse já foi a professora Maria Carolina, e a gente também conta com nossas técnicas administrativas, né? Teve um período que foi a Jaqueline, aí ela foi transferida, não continuou com a gente, e recentemente também nós tivemos a Mariana, da MC, que também tem contribuído. Então, é um diferencial também dessa disciplina, né? E é bem interessante, é um trabalho coletivo de mulheres aqui da Escola de Engenharia Civil e Ambiental e da MC,
né, técnicas administrativas e docentes que veem necessidade de discutir esse tema. Tá certo, professora. Nós conversamos com as professoras Márcia Maria dos Anjos Mascarenhas e a professora Kátia Alcione Kopp, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, né, que nesse semestre, né, estão sendo aí responsáveis por essa disciplina Mulheres e Igualdade de Gênero nas Engenharias. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Até uma próxima. Com essa conversa, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.